Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Eu sou a Júlia, da Ebossa Espaço Arte. Estou aqui hoje com um dueto maravilhoso, a Ive Bueno e o Henrique, que é o nosso parceiro aqui das lives, dentro do projeto da Libera Libido. E nós estamos hoje para falar sobre sonhos. Esse tema que é bastante aberto, bastante abrangente. A gente tem como objetivo hoje quebrar alguns tabus, rever alguns olhares e trazer uma leitura também dentro da área tanto da psicanálise, da filosofia e também dentro do coaching, porque essa é a especialidade da Ive. Bom, no decorrer da nossa live, a gente vai pedindo para que vocês encaminhem aqui, mandem para a gente as perguntas, os comentários de vocês, e a gente vai trazendo também aqui no espaço todas essas informações que vocês vão nos trazer. Hoje, nós temos, deixa eu trazer rapidinho para vocês, o nosso parceiro, que é o Henrique, e eu peço para ele agora se apresentar, porque a gente vai falar um pouquinho mais de um tema que é bastante interessante dentro da área da psicanálise e da filosofia, as quais ele domina, aliás, e essa live surgiu justamente dentro de uma conversa que a gente teve, uma proposta de trazer esse novo olhar sobre inúmeros temas que a gente vem abordando desde o primeiro programa que aconteceu há 15 dias atrás, onde a gente falou sobre amor e sexo. Então, Henrique, boa noite. Bem-vindo novamente. Boa noite, Júlia. Boa noite, Ive. É bom estar aqui mais uma vez com vocês. Esse programa está cada vez melhor. E meu nome é Henrique Pinheiro, vocês já devem estar sabendo. Eu sou psicanalista e sou filósofo. E não dá para falar sobre sonhos sem pensar no momento atual, né? Nessa questão das Olimpíadas. A gente está passando por um momento onde os atletas aí esperam 4 anos para chegar nas Olimpíadas. E começando hoje fazendo uma homenagem à Raíssa Leal, medalha de prata no skate. E uma das frases dela tem tudo a ver com a nossa live de hoje, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. Então, eu já trago essa bola aí para a Ive, né, para que a gente possa já começar batendo esse papo, porque o tema hoje é muito bacana, né? É possível sonhar nessa pandemia? Como a psicanálise, como o Freud entendia os sonhos e como a gente pode, no decorrer dessa live, falar disso. Bom, gente, eu só vou pedir uns segundinhos, acho que a Ivy tá com um probleminha dentro da transmissão, mas de antemão eu já peço para vocês, quem puder já curte aqui a live pra gente, deixa o comentário aqui, começa a seguir o canal, ativa o sininho, porque todas essas ações, elas são importantes para a gente conseguir divulgar e expandir ainda mais a acessibilidade das pessoas às nossas lives. Então, assim, Henrique, eu acho que a gente vai começar aqui rapidinho. Vocês não estão me ouvindo? Agora eu ouvi, Vi. Pode falar, minha flor. Porque para mim não mudou nada. Ó, aí tá aparecendo, acho que tá falhando um pouquinho só a transmissão do visual, Vivi, mas pode falar. Tá. Boa noite, então. Agradeço o convite, Júlia, né, Henrique, é uma honra, né, estar aqui. E eu sou aqui da Lapa, né, do Paraná, sotaque não nega, vocês vão ver no decorrer aí, né? E estou bem feliz de estar aqui, né? Tô com esse trabalho como coaching faz pouco tempo, desde abril, né? Minha formação é artes cênicas, assim como eu vi que do Henrique também é, né? Uhum. E sempre trabalhei com arte, e agora estou nesse novo sonho aí, né? Realizando esse novo sonho. E eu acho que sim, Henrique. Você perguntou se você falou, né? Afirmou, né? Que atleta afirmou que quem pode sonhar pode realizar, com toda certeza, né? Né? Com alguns pilares, né? Com coragem, que acho que a gente vai falar mais para frente, mas com certeza todos nós podemos realizar nossos sonhos. Sem dúvida. Então, gente, já está aproveitando a deixa, a gente pediu nas enquetes lá no Instagram, a gente fez duas perguntas. Se era possível sonhar na pandemia e com que as pessoas estavam sonhando. E a gente recebeu várias respostas, enfim, e a maioria confirmou que ele considera possível sonhar ou continuar sonhando em meio a tudo isso que anda acontecendo, a questão da pandemia, enfim. Mas também trouxeram esses sonhos mais fáceis de realizar, eu não sei se seria esse o termo, mas são sonhos pontuais, né, de realização que basicamente depende da pessoa para realizar. E uma das frases que a Ive me trouxe, eu achei extremamente bacana,
que ela falou assim, é necessário sonhar na pandemia, não apenas é preciso, é necessário. E aí eu peço, Ive, que você fale mais um pouquinho sobre essa frase, porque eu achei ela muito, muito importante para esse momento. Eu acredito, Júlia, que eu acho que essa pandemia serviu, assim como serviu para mim, né, para mudar algumas coisas na minha vida, acho que muitas pessoas passaram por isso também. Pelo fato de que é um momento muito pesado, né, pra gente, né? Foi uma coisa assim que ninguém esperava. Eu, pelo menos, nunca pensei em viver uma coisa dessas. Sempre falo que é uma coisa que era tão distante, né? Coisa que a gente via, que a gente estudou na história e tal. E agora a gente está vivendo isso. Então, eu acredito que o sonhar agora, por mais pequeno que seja o sonho, como você falou, ele acaba nos salvando, assim, sabe? Dando não sei, um acolhimento, fazendo a nossa vida... Né? E a nosso dia a dia, a nossa vida ficar um pouco mais fácil, assim, né? Entre aspas, né? Mais fácil. Então, eu ia comentar. Assim, pode falar. Eu achei muito interessante, desculpa interromper, mas eu achei muito interessante que, principalmente no início da pandemia, eu consegui observar que surgiram inúmeros projetos, justamente para a gente estar nesse ambiente fechado, né? Ninguém podia sair de casa, enfim, os primeiros meses da pandemia. E tendo acesso apenas a esse ambiente virtual, as pessoas criaram muitos projetos dentro da área de lives, dentro da área, né, de cultura, de lazer, enfim. Então foram muitas coisas que eu falei assim, gente, que gostoso saber que esses projetos estão acontecendo. Eu vi muitos grupos de ajuda, né? Então o pessoal falando, sou psicólogo, enfim, quem precisava de ajuda tinha esse acesso. E eu acho que a pandemia, lógico, ela tem muitos, muitos pontos extremamente negativos, a gente perdeu milhares de vidas, né? Agora, se uma coisa que eu acho que ela nos trouxe de positivo foi isso. Eu vi muitos sonhos se concretizando e muita gente comenta isso. Eu tirei do baú um sonho que estava guardado há anos, né? Estava esperando um dia que tivesse tempo para fazer acontecer. Eu acho que as pessoas olharam para dentro, né? Olharam para si. Né? Não ficou muito naquela rotina, naquela correria do dia a dia de trabalho e tal. A gente teve um tempo para olhar para dentro, para reorganizar os pensamentos, para olhar para o coração, né? Para respirar, né? Que eu digo. Para respirar, para olhar para os nossos propósitos mesmo, né? Que eu sempre falo dos propósitos primários, né? Que são as coisas que a gente ama, assim, desde que a gente se entende por gente, né? Que a gente sempre amou. E até muitas vezes a gente nem pensou em trabalhar com isso, né? Uma coisa que é uma paixão que você nunca pensou, eu posso monetizar, ou enfim. E eu acho que esse período foi um período que a gente olhou para esse lado, sabe? Pelo menos comigo foi assim, e com muita gente que eu converso foi assim também. Então eu acho que é por aí. Muito interessante, viu? Desculpa, pode falar aí. Imagina, muito interessante, porque na iminência do absurdo, do terror, nós temos que nos reinventar, né? Ou seja, quando nós somos colocados em situações tão aterrorizantes, a vida permanece de alguma forma. A gente tenta, de alguma forma, surge em nós aquele potencial que estava às vezes escondido, uma habilidade que não... Já. Opa, perdão, Henrique, acho que foi o meu que caiu agora. Surge em nós essa potencialidade, algo de habilidade que em nós, que durante muito tempo pode ter ficado guardado, surge, né? E isso é o fantástico, um pouco da ideia da vida, né? Disso que não estava presente, mas estava em algum lugar dentro de nós, de cada um de nós que estamos aqui. Sim, que incrível. Gente, eu quero agradecer já, rapidinho, ó. Estamos de novo, eu falo isso e acho que o pessoal às vezes acha que é exagero, mas a gente tem pessoal de norte a sul do Brasil participando, então eu quero agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, de todos os cantos aí, muito obrigada, boa noite a todos, sejam bem-vindos, e já mandem as perguntas de vocês aí, temos 2 experts aí em vários, dentro dessa área de sonhos também, e eu peço a vocês que mandem suas perguntas, conversem aqui com a gente, porque o objetivo é esse, é troca, que a gente consiga construir juntos novos olhares, novas formas de se expressar, principalmente com relação aos sonhos. E aí, eu vou trazer aqui uma frase que eu achei maravilhosa, e que eu falo que para mim foi o start, até mesmo dentro desse assunto, que é do Van Gogh. Não tenho certeza de quase nada, mas o brilho das estrelas me faz sonhar. E eu acho que esse detalhe que ele se atém
é exatamente o detalhe que, eu não sei vocês, mas que eu me ative durante esse processo de pandemia, que é aquela coisinha, um negocinho pequenininho, mas que te faz assim, não, temos que seguir, vamos em frente que o negócio vai acontecer, vai rolar. Então, essa frase dele eu achei incrível, e considerando toda a obra, né, do Van Gogh, achei maravilhosa e muito pertinente. O Henrique, a gente falou na última live sobre os artistas, né? E eu acho que o artista, ele tem esse olhar que ele consegue ir um pouquinho além, né? Expandir essa visão sobre sonhos, sobre arte, sobre vida. Então, eu lembro que quando a gente conversou um pouquinho sobre o Van Gogh, não o Van Gogh específico, mas sobre os artistas, você trouxe uma visão bem interessante dentro da área da psicanálise também, né? Dentro da filosofia. Os artistas têm essa habilidade de transformar o óbvio em fascinante, né? Eles traduzem o óbvio de uma forma tão diferente, e nós precisamos dos artistas, dos poetas. E essa frase, né, não tenho certeza de quase nada, é uma frase de alguém que alcançou muitas coisas, muitas experiências, porque nós sabemos que quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós sabemos que há mais a conhecer. Na verdade, não é que eu não sei nada, é que quanto mais eu sei que falta muito ainda para ser conhecido. E isso me coloca numa situação de humildade. Eu gosto da palavra humildade, ela me lembra o humus, né? O humus de ser úmido, de ser receptor. Então, ser capaz de receber, ser capaz de se perceber que nós temos muito ainda a compreender, nossa, isso pode nos levar ainda em outros pontos históricos humanos e ajudar com o desenvolvimento humano. Então, esse é o meu olhar. Perfeito. Eu vou trazer, aproveitando esse olhar, o significado literal da palavra sonhos, que a gente às vezes fala tanto, e afinal de contas, o que o Aurélio diz? E aí, Henrique, mas afinal de contas, o que o Freud fala sobre os sonhos? É o grande pai Freud, o grande Sigmund Freud. O Freud, dentre tantas habilidades que ele tinha, né, ele era um neurologista, e ele conseguiu captar algo na psique humana extraordinariamente. Ele conseguiu entender e conversar com o inconsciente. Além dele compreender, ele conseguiu repassar isso com o método psicanalítico que faz e nos possibilita a conversa com esse lugar em nós que nós não conhecemos. Então, para a psicanálise, quando a gente está falando de sonhos, como está descrito aí no nosso Aurélio, os sonhos, todos nós, quando nos deitamos e entramos em sono profundo, nós dormimos e sonhamos. Ou seja, para que serve isso? No início dessa ideia, lá antes próximo ao século XIX, se pensava que os sonhos eram um caleidoscópio. Mas Freud identificou que não, que ele tinha uma organização, tinha uma narrativa, tinha algo além do que só imagens projetadas. Ou seja, ele descobriu que era algo em nós que continuando tentando se expressar. Então, os sonhos é uma continuação nossa durante o nosso dia, que nós não conseguimos acessar objetivamente, então ele continua se manifestando nos sonhos. Ou seja, com outras palavras, os sonhos que nós sonhamos à noite, eles são o quê? Eles são uma tentativa dos nossos desejos se realizarem. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Porque a gente vai sair, então, dessa ideia do que são esses sonhos que nós temos às noites, e todas as pessoas, todos nós sonhamos, às vezes a gente não se lembra dos sonhos, mas nós sonhamos. E como esses sonhos de pensar o futuro, de pensar no que virá, também tem muito desse desejo que não se realiza, ganha símbolos de outras coisas. Então, os sonhos para a psicanálise é isso, é uma forma do nosso inconsciente continuar se manifestando naquilo que não foi tão possível, aquilo que não foi objetivo, que não foi claro para nós. Que interessante. Mas eu sei que hoje a gente tem aqui a Ive, né, que ela é especialista nisso, né? Não, eu tava lembrando da sala de aula, você estava falando, quando
quando eu falava um pouquinho, né, super pouquinho, bem por cima, assim, né, quando a gente estava vendo aula de artes visuais, eu falava, cuidado com os sonhos são os desejos mais profundos. E aí eu ia te perguntar se era isso mesmo, mas você já falou alguma coisa. É isso mesmo, Ive. São esses desejos tão profundos, mas às vezes tão próximos da realidade que o nosso ego não dá conta. E aí então ele se transforma num símbolo no sonho. Então os sonhos Fala. Quando eu falava sobre Salvador Dalí, geralmente eu fazia esse link, sabe? Sim, sim. Agora, será que esses sonhos que são projetados no sonho, enquanto estamos dormindo, como que eles se conectam nos sonhos da vida? Como que a gente traz dos sonhos para os sonhos da vida? Porque esse é o tema de hoje, né? É possível a gente sonhar na pandemia? Porque no sonho fica geralmente só num sonho, né? E os sonhos da vida? Será que nós também, às vezes, não deixamos eles todos no sonho e não realizamos? Como que a gente faz para realizar isso, Ive? E aí, Ive, conte pra gente. Olha, eu acho que eu acredito que primeiro a pessoa tem que ter clareza sobre o seu sonho, né? Qual é seu sonho, né? E é olhar para o seu coração mesmo, é olhar para as coisas que gosta. E eu acho que isso às vezes é mais complicado, de admitir para ela mesma, de ter essa clareza sobre o que ela quer, né? O que eu quero? Por que eu quero? Né? O que vai acontecer se eu fizer isso? Né? Eu acho que essa resposta vem atrás vem pelo autoconhecimento mesmo, pela busca, pela investigação, né? E essa investigação nem sempre ela é fácil, às vezes dói um pouquinho, né? Quanto mais se cavoca ali, dói um pouquinho, mas essa dor faz parte também, né? Não sei o que o Henrique, que é o... É um processo, né? Eu acho que é um processo que ele é um processo mais... Opa! Eu acho que é um processo que ele às vezes é mais lento até, né? Ele não é tão simples de se entender, de se compreender. Sim. Mas eu acho que quando você consegue perceber e observar isso tudo, é muito mais fácil de agir também, né? Olha, para a gente pensar nessa questão dos sonhos também, nessa projeção da vida, a gente geralmente tem uma palavrinha que surge, que é o foco. Né? Quando estamos pensando em sonho, muitas pessoas querem alcançar algum tipo de sonho, de desejo, mas algumas perdem o foco, algumas querem algo, querem sonhar, mas não conseguem, mas elas querem, e outras também não querem. Então, quando a gente pensa em foco, por exemplo, em medicina, a gente está pensando em precisão. Quando pensa na física, a gente está pensando na ideia da visão, da imagem focada. Ou seja, o quanto de nós perdemos o foco, mas queríamos o tal do sonho, o tal do desejo, e quantos estão sonhando coisas que não são suas e não se realizam também. Nossa, então, essa é uma distinção importante, né? Mas sabe o que eu acho? Esse perder o foco, eu acho também que tem muito a ver com querer já chegar no ponto B, né? Eu estou no ponto A e eu já quero chegar no B, sendo que esse caminho do A para o B que é felicidade, né? Então eu acho assim que falta um pouco de comemorar os micro-sucessos, os pequenos sucessos, cada degrau que você sobe. Nossa, né? adorei essa frase, Ive. Comemorar os pequenos sucessos, isso é importante. Se eu pensar só no final, né, no meu objetivo, enfim, talvez eu não alcance, porque eu preciso ver essa jornada, e essa jornada, eu acredito que quando você está nessa jornada dos sonhos, ela já é felicidade. Eu nem preciso, por exemplo, né, eu tô há 2 meses, eu tô iniciando, mas eu tô tão feliz, e todo mundo tá vendo isso. Né? Sabe? Então, assim, eu não cheguei onde eu quero ainda. Eu tenho um plano B, eu tenho meu plano, né? O meu ponto B. Mas tá gostoso. E eu acho que quando você tá seguindo o sonho, é gostoso, mesmo que você ainda não alcançou o teu final, né? O teu objetivo. Então eu até vou aproveitar agora, porque a gente fez algumas perguntas e alguns participantes mandaram vídeos para nós falando sobre essa questão dos sonhos. E aí eu vou trazer o vídeo da Márcia, que eu achei muito legal, e dentro do que a Ive acabou de falar, ele bate perfeitamente. Então fiquem aí, deliciem-se com as falas da Márcia.
Eu sempre tive um sonho de empreender. E como eu sou apaixonada por vinhos, e essa paixão ela foi aumentando ao longo dos anos, o ano passado eu resolvi tirar o meu sonho do papel e colocá-lo em prática. Talvez tenha se intensificado com a questão da pandemia, onde nós ficamos um pouco mais reclusos, né? Até para reavaliar as nossas questões profissionais. Foi quando eu vi que esse sonho que eu tinha podia se tornar realidade, lógico que com muito trabalho, né? E desde então eu venho desenvolvendo, estudando para que esse projeto da Vinha Wine, que é o nome da minha loja de vinhos, ele se torne um sucesso. Então, qual que é a minha dica, né? A dica é coragem. Saia da sua zona de conforto e enfrente as situações que com muito trabalho e dedicação, o sucesso sempre vem. E nunca, nunca desista, porque a gente sempre busca a melhor coisa, sempre busca a perfeição. Mas, se a gente não tentar, não praticar, a gente nunca vai fazer absolutamente nada. Então, o ideal é antes feito do que perfeito. Esse é um lema que eu levo. Começa, faça, tente e vai se aperfeiçoando aos poucos. Tenha coragem, enfrente seus medos, pule, né? Realmente salte e vai ter sucesso, com certeza. Muito obrigada, pessoal. Henrique, um beijo. E aí, gente? Antes feito que perfeito? Perfeito. É isso. Fala, Ive, como você observa isso? Eu acho assim que muitos dos sonhos que às vezes da pessoa não dá o primeiro passo, então é justamente isso, né? É o perfeccionismo de achar que tem que estar perfeito e não vai estar, não existe, né? E acho que o medo do julgamento também, né? Ela até tem aquela coragem de começar, mas aí tem as outras pessoas que vão julgar, que vão falar, enfim, aí perde um pouco, né, dessa coragem. E eu achei interessante, ela falou de sucesso, a gente pensar que sucesso, na verdade, a Paula Abreu sempre fala isso, né? Que sucesso é nos termos de cada um, né? Então, muita gente fala de sucesso financeiro, né? Mas às vezes o sucesso, para mim, é uma coisa, para a Júlia é outra, para o Henrique é outra, para quem está assistindo é outra, né? Então, sucesso é o que enche o nosso coração, né? Que deixa ele quentinho, que nos faz feliz. Né? Às vezes eu não tenho uma mansão, um carro e tal, mas eu me sinto uma pessoa muito de sucesso, né? Porque eu estou realizada, né? No relacionamento, pessoalmente, profissionalmente, né? Então tem muito a ver, né? O que é sucesso para você, né? Para cada um é diferente, né? Não, e eu acho que quando você direciona a pergunta, Ive, ela é muito para tudo, né? O que é sonho para você? O que é sucesso para você? Sim. Porque é muito pessoal. Exatamente. Essa pergunta é muito importante, né? Porque quando a gente está pensando em estrutura subjetiva, ou seja, cada sujeito ele foi constituído de uma forma diferente um do outro, até na mesma família. Mas foi, às vezes os irmãos falam, teve a mesma criação, não teve. Uma mãe, num determinado momento, tinha sentimentos que não teve com outro filho. Então, toda essa constituição, essa introjeção de quem é essa pessoa, muda. E quando a gente pensa que esses sonhos, então, eles são a expressão de um desejo oculto, a primeira coisa que nós podemos fazer é tentar identificar por que você está sonhando com isso. De onde vem? Ou seja, de onde vem esse sonho? Seja ele de ter um carro novo, de casar, de separar, ou de morar fora, enfim, tem tantos sonhos de tocar um instrumento, seja o que for. De onde surgiu isso? Identificar o porquê desse sonho é uma forma de se conhecer um pouco melhor. E então, talvez, seja possível construir um caminho para realizar esse sonho. Eu acho que esse é o ponto, construção. Maravilhoso. Eu trouxe aqui, a gente estava puxando a frase aqui, tem muita gente participando, quero agradecer a todos. A Maria Estela mandou aqui, penso que esta satisfação é o combustível para o próximo passo. E é o que eu acredito, né? Eu acho que tem tudo a ver, é o passo inicial para você conseguir seguir em frente, para fazer acontecer.
E aí, quando a gente fala do antes feito do que perfeito, é exatamente isso. Você precisa dar um start, precisa dar um up, né? E aí, eu gostei que as duas falas dela são pertinentes, relacionadas a isso. Temos mais participação. Nós nunca paramos de sonhar em uma vida, um mundo melhor para todo mundo. Isso é verdade. Acho que se você... Aí que tá, né? Tem alguém que fala uma frase assim, se você deixou de sonhar, é porque você deixou de viver, de certa forma, né? E aí, gente... Exato. Pode falar, Henrique, perdão. É porque os sonhos, eles, além de tudo isso, eles nos mostram que nós somos criativos. Olha a nossa capacidade cerebral de transformar desejos em símbolos. Ou seja, é muita criatividade para nós. Agora, tem que diferenciar. Às vezes, um sonho pode se transformar em delírio, e o delírio pode se transformar em pesadelo. E aí, porque fica muito distante. Então, nós precisamos entender essa questão da expectativa e realidade. Ou seja, se eu, de repente, uma determinada pessoa agora, com 40 anos, decide, eu vou ser um astronauta. Eu não sei se é possível. Ou seja, é um sonho. Então, a gente tem que pensar se o sonho não está se tornando um delírio, se está em viagem também. Interessante isso. E qual é o limite, Henrique? Como é que a gente vai saber? Olha só, eu penso que é dado de realidade. A gente tem que trabalhar com realidade. Eu não sei o quanto a pessoa é capaz de fazer ou não, mas ela precisa se perguntar se onde ela está e o que ela está fazendo é possível realizar aquilo. Porque senão fica um delírio, uma viagem, né? Muito longa. Então, assim, eu não sei se você é capaz ou não, eu não sei se você pode ou não, eu não tenho como saber. Mas a própria pessoa fazendo uma pergunta para ela mesma e vendo o seu meio onde você está, talvez seja possível perceber. Essa projeção, a forma que você fala com relação ao realizar, eu acho que ela está um pouco ligada dentro do coaching na questão da organização, né? De você fazer projeções, de saber, agora a etapa é tal, então vamos fazer a primeira parte, né? E dar uma sequência, em vez de ficar só ou no âmbito do só sonhar, ou num sonho completamente inviável. Sim, é todo um planejamento. Não, pode falar. Fala aí. Fala. Não, só falei que é todo um planejamento, né? Pelo menos no coaching funciona assim, exatamente, né? Qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, tá? A gente está no ponto A, a gente vai para o B, né? Então, quais os passos que a gente vai, né? Aí, dentro disso, trabalha o foco, trabalha a clareza, enfim, trabalha zilhões de coisas. E outra coisa importante, Júlia, é que, assim, às vezes o sonho é profissional, mas se a relação não tá legal, se o pessoal não tá legal, a autoestima, o relacionamento lá com o marido, com o parceiro, enfim, tudo vai influenciar nesse sonho. Então, o legal é a busca desse equilíbrio, né? Isso é importante. Interessante. Equilíbrio, então, para sonhar eu preciso de equilíbrio. Muito bom. Adorei. Gente, eu vou trazer aqui um outro participante, né, que é o Eduardo. Puxa, aliás, o Eduardo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aí. E é o seguinte, essa é a informação que ele nos passou sobre os sonhos, tá? Sim, vou resolver rápido. É possível não só sonhar, como fazer. Então, sonhar é uma coisa importante para direcionar aquela força de vontade que a gente vai ter. Então, com isso, a gente desperta um conjunto de ações que precisam ser tomadas para a gente estar justamente alcançando os objetivos que nós nos propusemos naqueles sonhos. E, no mais, a gente tem feito alguns projetos, um deles é escrever um livro sobre dicas de empreendedorismo para as pessoas que estão chegando ou já passaram dos 40 anos, e de forma que todo mundo possa sonhar. Então, sonhe grande, sonhe em frente e tome uma ação. Um abraço. Eu vou trazer, eu só troquei os nomes. Espera aí, gente, eu vou trazer o outro vídeo que vocês vão entender o porquê. Só um minutinho.
Acho que mais do que possível, na verdade, é uma obrigação, né? Tanto problema, tanta coisa nova que a gente está vivendo, agora que eu acho que a gente tem que sonhar cada vez mais. Eu também, eu mudei provisoriamente de país, eu estava trabalhando 1 ano já no home office, eu me considerava o rei do home office, aí veio uma pandemia, onde todo mundo começou a trabalhar em home office, eu falei, vou dar aula disso daqui, brincando, eu me desesperei, eu me descabelei, a minha empresa ficou parada por um tempo, eu falei, meu Deus, mas conseguimos ajeitar tudo, nos reinventamos, né? Começamos aos pouquinhos, muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, as coisas começaram a voltar ao normal pra gente, apesar que eu sei que pra muita gente não. E a gente voltou a sonhar, voltou a pensar no futuro, fazer planos, né? E as coisas vêm dando certo, graças a Deus, graças à nossa coragem, né? Eu costumo dizer, eu não sei se alguém disse essa frase, eu até brinco que essa frase é minha, eu acho que para ser feliz é preciso coragem. Então, para sonhar, não precisa de coragem, mas para realizar, os sonhos precisa. Então, sim, vamos continuar sonhando. A pandemia atrapalhou muito, mas também ensinou muita coisa pra gente. E a gente tem que continuar na luta. Tá bom? Um beijão aí pra vocês. Agora sim, o nome certo para a pessoa certa, né? Fala sério. E você viu que, Ive e Júlia, a palavra coragem aparece nos dois, né? Desses dois empresários aí, CEOs. Coragem, é preciso coragem. E a gente até daqui a pouco a gente vai trazer, no final da live a gente vai trazer a música do Renato Russo, que fala exatamente do Raul. Tô confundindo tudo, gente, meu Deus do céu. É ao vivo é assim mesmo, né, Júlia? Esses sonhos estão me deixando louquinha. A gente fala disso depois, né, nos atos falhos. Boa. Mas a frase dele eu achei maravilhosa, porque ele fala exatamente, para ser feliz é preciso de coragem. Para você realizar qualquer sonho, você precisa de coragem. Então, eu acho que é uma palavra que ela está diretamente relacionada à vida, né? Porque para você viver, você precisa, de certa forma, ter coragem. Ter coragem de mudar de emprego quando você não está satisfeito, como a Ivy falou. Ter coragem de fazer acontecer. Ai, gente. Vai lá, Não precisa de coragem, não? Tem que ter coragem para falar, Ivy? É que eu fiquei esperando aí, ver se você ia falar, Henrique. Imagina. Eu achei bem bacana o que ele falou, né? Ele falou, não foi fácil para muita gente, mas a gente resolveu, né? Enfim, deram um passo lá e fizeram. E eu acho que se a gente voltar para trás na nossa vida, a gente consegue ver momentos de coragem que nós tivemos. E, de repente, lembrar daquela sensação, né? Lembrar de como foi prazeroso, né? De repente, vencer aquele obstáculo lá, se sentir corajoso, lembrar daquele orgulho que teve de si, com certeza, e trazer para esse momento, né? E saber que pode fazer agora também, né? Então, todos nós, quando a gente olha para trás, a gente teve momentos de coragem, né? E também pensar nas nossas forças, né, Júlia, Henrique? Porque a gente tende sempre a pensar, não sei se sempre, mas assim, a gente pensa nas fraquezas, eu não posso. Aquela coisa, né, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, assim, quais são as nossas forças, né? Se eu tenho, é claro que eu posso ter uma fraqueza, mas eu posso trabalhar nela, né? Mas se eu tenho uma força, eu também posso potencializar, né? E gerar essa coragem, enfim. Sim, sem dúvida. Ó, até trouxemos aqui, ó, a coragem é um dos combustíveis da vida. E tem uma frase aqui, antes do Henrique trazer a tua colocação, que eu achei bem legal, que é da Márcia, ó. Nenhum dia parei de sonhar. Não trouxe a pandemia como um problema, e sim me reinventar. Me conhecer, sonhar faz parte da vida, ser mais leve. Faz a vida ser mais leve, aliás. Bem interessante essa fala dela, gostei bastante. E aí, Nossa, Henrique? muito boa essa frase dela. Olha só, né? Quando a gente entra numa pandemia, como a Ivy falou no início, nós nunca havíamos passado por essa situação antes, nunca. Existiam pandemias centralizadas em alguns lugares, agora é global, é o mundo inteiro. Então eu costumo dizer que todos nós estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Então tem diversas situações nesse momento, pessoas com muitas dificuldades, perda de emprego, enfim, mortes, perda de parentes, de amigos, de colegas. Enfim, mesmo que nós não tenhamos sentido isso bem próximo, nós estamos sentindo como um todo, como um mundo agora.
E pensando nessa nova Terra, nesse novo formato de planeta, onde não somos mais verticais e sim horizontais, onde é uma situação de rede, lateralidade, nós podemos agora alcançar os outros, alcançar quem está próximo. Então, o fato de fazer uma live, com o nosso Instagram, possibilitar um anúncio de um colega, ou seja, ajudar nesses sonhos, nessas realizações. É preciso coragem para sair do seu conforto, é preciso coragem para sair da sua perspectiva e tentar algo novo, uma perspectiva nova. Então, essa coragem vem de dentro, vem de uma audácia, vem de toda essa força que alguns construíram há mais tempos e outros estão aprendendo a construir agora. Maravilhoso. Eu acho que eu vejo assim, até dentro das falas do pessoal, e eu quero agradecer, a Suzy trouxe uma bem legal. Nessa pandemia tivemos que sonhar com os pés no chão. Então, realmente, de você fazer uma coisa acontecer, mas como a gente estava falando ali, de ter essa consciência do que é possível ou não ser feito, né? Achei bem legal. Mandar um beijo para a Suzy, né? Claro! E vai mais uma. A Márcia fez um complemento da fala dela. Gratidão por vocês. Nos trazerem palavras de um universo mais construtivo, mais evoluído. Imagina, a gente está muito feliz de poder compartilhar com vocês os nossos conhecimentos também, né? Acho que tanto a Ive quanto o Henrique, aí, 2 PhD no assunto. Então, obrigada a vocês que estão assistindo a gente também, gente. Lembrando, quem quiser pode mandar os seus comentários, suas dúvidas, e eles também vão responder. Se tiver algum comentário ou dúvida específico para eles, podem enviar. E aí, gente, eu vou trazer uma outra frase que eu gostei muito. Deixa eu só puxar. Opa, tem bastante gente participando, isso é muito bom. Mas eu vou trazer Quem está participando aí? Dá para falar os nomes? Antes que a gente fala oi para todo mundo? Mascarinhas, a Márcia, a Suzy. É preciso reconstruir o todo e sonhar coletivamente. Essa é uma frase boa, porque acho que também entra muito nessa leitura que você fez da visão horizontal, né, Henrique? Não mais a vertical. Acho que essa frase dele diz muito sobre isso e entra dentro da leitura que eu trouxe antes sobre os coletivos, né? Os grupos que surgiram durante a pandemia para se auxiliarem. É verdade, porque se pensarmos como era a nossa sociedade até pouco tempo, não existia uma lateralidade. Era, sim, ordens verticais. Agora é possível, a primeira vez na história, onde é possível no lateral, na base da pirâmide, ou no meio, seja lá de onde for essa pirâmide, que as pessoas podem sonhar de uma outra forma. É possível alcançar outras realizações. Isso é possível agora. Eu vou trazer agora o vídeo certo para vocês. Vamos ouvir. Deixa eu até puxar aqui o nome certo agora, Henrique. Me dê um help aqui. É o Paulo. Aqui, tá o Paulo aqui, isso. Então, lá vai o vídeo do Paulo Augusto. Sim, vou resolver rápido. É possível não só sonhar, como fazer. Então, sonhar é uma coisa importante para direcionar aquela força de vontade que a gente vai ter. Então, com isso, a gente desperta um conjunto de ações que precisam ser tomadas para a gente estar justamente alcançando os objetivos que nós nos propusemos naqueles sonhos. E, no mais, a gente tem feito alguns projetos, um deles é escrever um livro sobre dicas de empreendedorismo para as pessoas que estão chegando ou já passaram dos 40 anos, e de forma que todo mundo possa sonhar. Então, sonhe grande, sonhe em frente e tome uma ação. Um abraço. Pois é, ele fez um resumo de quase tudo que a gente falou aqui, né? Olha que interessante essa frase do Paulo, né? Sonhar é uma coisa importante para direcionar aquela força de vontade que a gente vê, que a gente vai ter. Muito bacana. E ele trouxe uma fala que eu achei bem, bem pertinente também, que além do fazer acontecer, é de você conseguir prospectar, né? Que ele fala ali,
e aí entra total na leitura do coaching, acho que aí vai falar melhor ainda do que eu, mas você saber primeiro o que você quer, conseguir prospectar, criar esse passo a passo para você conseguir chegar na realização do seu sonho. E aí, quando a Ivy traz a frase de que esse passo a passo vai te realizando como pessoa, é exatamente isso, é você saber aproveitar isso tudo e não transformar numa coisa ruim, ou enfim. Na verdade, Júlia, quando a pessoa está dando esse passo a passo na direção do sonho dela, não vai ser ruim. É impossível ser ruim. Porque se for realmente o sonho dela, ela vai sentir muito prazer. Ela vai se sentir muito realizada, sabe? Mas aí vem aquela coisa que o Henrique já falou, né? É importante saber qual é o sonho e se o sonho é da pessoa, né? Porque às vezes o sonho não é da pessoa, é do pai, ou é da mãe, ou é, sei lá, da esposa ou do marido. Aí esse caminho não vai ser fácil. E também essa chegada lá no objetivo, você chega e acaba falando, tá, e agora? Tá, cheguei, e agora? Eu vou até trazer uma frase bem rapidinho, que é do Alan Dias Castro, que eu adoro. A gente só nasce inadequado para aquilo que não nasceu. Um sonho não é uma pedra no sapato. Se o seu está apertado, livre-se. Ele não é seu. Ele fala exatamente disso, né? Eu acho maravilhoso. E aí, Henrique, fala. Júlia, quero saber um pouquinho mais do livro do Paulo. Ele falou que tem um livro Empreendedor 4.0 né? É para mim, Paulo, esse livro aí. Olha, então, o Paulo, além de empresário, e ele tem um papel importante aí na questão de informática e de tecnologia da informação, ele fez esse livro Empreendedor 4.0, é impressionante. Eu tive a oportunidade de fazer uma leitura. Você tem os dados aí, Júlia, do livro dele? Eu não tenho as informações aqui, eu acho que eu passo depois, quando a gente compartilhar a live, eu passo para todo mundo, e eu acho que ele é um convidado bem interessante de trazer também, né, para conversar sobre isso. Porque eu acho que dentro da área até do que a Ivy traz do coaching, e é uma coisa que eu vejo muito pertinente para o momento atual, é aquela história de por que aos 40 anos você não pode mudar de profissão? Por que aos 60 anos você não pode pensar, sei lá, em fazer uma viagem e assim por diante? Então, o 4.0 eu achei muito pertinente. Por que eu não posso fazer uma coisa diferente com 50 anos? Exatamente. O que impede? Uma vez que nós estamos sendo preparados para viver até os 140 anos agora, nós vamos ter jovens com 90 anos fazendo faculdade. Ou seja, nós estamos num novo formato. Pessoas da década de 60, de 50, de 60, que estavam preparadas, e algumas de 70, para se aposentar aos 50 anos, isso mudou. E essa também é uma nova reinvenção dessas pessoas, que não é muito olhado. Ou seja, existem pessoas agora que estavam preparadas para se aposentar, mas tudo mudou. Ela não vai poder se aposentar, ela vai viver, vai viver bem, vai ter qualidade de vida. Ou seja... até o Paulo tá mandando aqui, vai doer, e mesmo assim, vai doer e mesmo assim, bora fazer. O Paulo chegou, que legal. Bom que ele tá nos assistindo, né? Ivy, desculpa, amor, eu te interrompi aquela hora, pode trazer tua colocação. Não, mas era isso mesmo. O Henrique falou uma coisa na live passada que me chamou a atenção, que foi sobre você o artista em um momento de inquietude. Vocês lembram disso ou não? Bastante. E eu acho que agora, nessa pandemia, foi a virada de chave, foi o momento de várias pessoas mudarem, enfim, e correr atrás dos sonhos, e querer se sentir melhor, mais feliz com o que está fazendo, assim como eu, né? Eu sei que tem mais pessoas. E é no momento de inquietude, né, Henrique? Além de ser artista, tem essa inquietude desse momento da pandemia e tal. Então, eu acho interessante, assim, falar que a gente olhou para dentro, a gente não sabe se a gente... Ninguém sabe se vai estar aqui daqui um mês, eu acho que nunca aconteceu, nunca eu passei por isso, nunca ninguém, né, passou por isso, assim, dessa forma. Então, é aquela coisa, nossa, mas eu tenho a vida toda. Se eu tiver a vida toda, então eu quero viver feliz, eu quero fazer o que eu gosto, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã e o que eu fiz antes. Não tem um pouco disso, dessa inquietude, assim? Eu acho que tem muito disso, Ivy. Nossa, eu vejo assim, as pessoas que eu tenho contato agora, lógico, existe uma prospecção, existe um cuidado com gerir uma empresa e tal, mas tem muito disso, eu preciso
viver o agora, eu preciso aproveitar o meu momento agora, porque eu não sei como vai ser. Por mais que a gente tenha uma perspectiva de vida muito longínqua, perto do que foram, por exemplo, minha avó faleceu com 50 anos, e ela faleceu naquela época, ela era velha, né? Então, hoje, você mudou o seu olhar sobre a idade. Mas eu falei na questão da pandemia, né? Exato, mas é isso que eu falar. Mas tem essa questão do aproveitar, do viver, né, esse momento, o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que a questão da perspectiva de vida, ela também vai ajudar nessa leitura, porque você não vai esperar para fazer uma viagem quando você se aposentar, ou, né, enfim, você vai querer viver o agora, e tem muita gente mostrando que sim, você pode viver o agora e viajar, não tem problema nenhum. Então, eu acho bem legal essa revisão de conceitos que na nossa geração, essas gerações, estão sendo obrigadas a fazer nesse momento, né? Exatamente. Aquela pausa dramática, né? Exatamente. Eu acho que ficou muito escancarado, muito claro pra gente, né? Pra própria pessoa, assim, seu relacionamento tá ruim, ela teve certeza. Se a profissão não tava legal, ela teve certeza. Não sei. O que vocês acham disso? Mas escancarou tudo. Tivemos pessoas que se aproximaram nessa pandemia e outras se distanciaram. Isso faz parte da vida. Muitas pessoas não foram educadas para compreender que as mudanças fazem parte. A gente está num planeta viajando a uma velocidade incrível, que gira numa velocidade incrível, e que muda, que tudo muda o tempo todo, e nós não precisamos ficar fixados. Ou seja, hoje é o tempo, nesse novo formato, nessa nova Terra, né, que alguns têm chamado de Terra 2, o psicanalista chamado George Forbes, mas eu estou trazendo aqui uma nova Terra, eu e a Júlia, onde nós vamos ficar onde nós queremos. E está tudo bem. Está tudo bem ficar onde quer. Você não precisa ficar mais num lugar desconfortável. Então é bom sonhar com quem sonha com você. Então sim, se você não tiver ninguém para sonhar juntos, continue sonhando. Sonhe com você mesmo. Mas se você tiver, sonhe junto com essa pessoa. Eu acho que essa é uma das grandes lições dessa pandemia, né? Que eu acho que a gente ainda tem mais algum período por ela. Para aprender, né? E eu achei interessante porque quando o Paulo, para eu não errar o nome, Paulo, me perdoe, quando ele finaliza a fala dele, a pergunta que me veio à cabeça era exatamente essa. Qual está sendo a narrativa da sua vida? Como você está lidando com essa narrativa, né? Como você está olhando para o todo que aconteceu, para tudo que você aprendeu ou viveu nesse período de um ano, e já tem mais de um ano de pandemia, e como você está reformulando isso tudo, como você está agindo com isso tudo, porque eu vejo assim, eu falo que dentro, por exemplo, de escolas, de faculdades e tal, foi revisado completamente a questão de ensino, por exemplo, né? Pode ser que volte a um antigo que era antes, mas acho que vai ser um pouco difícil. Eu vejo dentro de empresas, as pessoas, eu brinco que os chefes não querem mais ter um prédio gigante, cheio de gente trabalhando, quando eles podem estar em casa, facilitar a vida, né? Não precisa pagar N coisas ali, sei lá, desde coisas básicas, tipo um cafezinho, não precisa pagar deslocamento e assim por diante. Então, quando você vê, a gente foi obrigado a se repaginar, né, em todos os setores. E como que essa narrativa está sendo construída, né? Como que o fato de você, como o Henrique falou assim, você foi obrigado a conviver mais com seus filhos, a conviver mais com o seu companheiro, companheira. Então, como que você está trabalhando com isso e como você vai continuar trabalhando? Porque tem muitas coisas aí que mudaram e eu não sei se voltam àquele antigo normal, como a gente colocava, né? Como a gente fala. Momento, né? O silêncio. O silêncio eu vou botar. Olha só, música dramática. Tem uma figurinha ali tocando piano, assim, no WhatsApp. Música dramática, né? Mas é interessante pensar nessa questão da narrativa. Se a gente pensar na palavra, narrativa é algo organizado. Então, quando se pergunta qual está sendo a narrativa da sua vida, ou seja, você está pensando nessa organização da sua vida ou está deixando a vida te levar? Ou seja, é importante entender se há uma narrativa ou se não há. Não é, Ivy? Organizar, né, essa perspectiva simbólica que se manifesta na vida de cada um. Sim, eu
falando por mim, da minha experiência, eu dei um 360 na minha vida, né? Totalmente aos 41 anos. Então, eu acredito que sim, que a gente pode aproveitar esse momento, podemos aproveitar esse momento para rever mesmo, né? Para sentir, para rever nossos caminhos, para ver se o sonho é o nosso sonho, é o sonho de outra pessoa, para ver se de repente não vale a pena eu investir nesse sonho agora, com 40, com 50, com 60, com 70, não importa, né? Mas para acalentar o coração, né? Para viver bem, para viver feliz, para viver uma vida leve. Eu acho que vale muito a pena investigar isso. Todo mundo aí, né? Todas as pessoas. Verdade. É um momento de autorreflexão, né? Júlia e Ive, no texto Futuro de uma Ilusão de Freud, de 1927, ele diz o seguinte, ele diz que, no entanto, vou citar ele, no entanto, quanto menos se sabe do passado e do presente, tanto mais incerto é o juízo acerca do futuro. Ou seja, essa narrativa e essa percepção do que está acontecendo agora e essa perspectiva da realidade que se vive cada um de nós pode projetar um futuro. Ou seja, mas primeiro a gente precisa entender, porque o futuro é algo que não existe. Então, como que está esse seu presente? Você está nele ou você está sempre vivendo no passado? Porque geralmente o que se repete, né, quando a gente pensa numa repetição, como eu reconheço alguém? Eu reconheço porque essa pessoa se mostra repetitiva. Ó, de alguma forma, algo nela me lembra o que ela foi. Então, eu vejo sempre o passado e não o futuro. Mas, será que nós estamos sabendo quem nós somos agora para projetar um futuro? Então, é muito importante isso. E é bastante íntimo, que eu digo, né? Porque, como você falou assim, você está só vivendo agora, não tá pensando no futuro, mas que futuro é esse? Mesmo que você fala, a leitura que você fez foi maravilhosa. O que vai ser do futuro? Não sei. Gente, eu só vou fazer uma pequena abertura aqui, porque tem bastante gente participando. Eu só vou trazer as falas dessas pessoas, porque eu tô achando muito pertinentes. Então, a Maria do Carmo, ela trouxe: viver intensamente o hoje, aproveitar cada instante, sonhar sempre, não perder o foco, criar novas perspectivas. É exatamente o que ela resumiu aqui, tudo que a gente conversou, né? Aí a Suzy de novo, acho que a Suzy também sendo um vinho, hein, Henrique? A pandemia fez com que muitas pessoas se reinventassem, e depois disso, mudaram seus sonhos e perspectivas, e eu concordo plenamente com ela. A gente precisou realmente se reinventar e mudar muita coisa aí nessa narrativa, né? E aí tem mais uma aqui, a Márcia. Muito obrigada, Márcia, de novo. Bem colocado, Henrique. Esta Terra 2 está nos fazendo sonhar e enxergar de um modo tão suave. Ai, que legal, uma boa. Eu acho que é um modo mais humano até, né? Não tão individualista. Acho que é um modo mais que abre mais, que acolhe mais, né? E aí, por fim, nosso parceiro aqui, o meu parceiro dessa vez, tá merecendo vir também, é sempre aquele medo de começar tudo novamente. Temos que ter a coragem de fazer isso. E eu acho que é exatamente o que a pandemia mostra, né? Você tem que ter coragem. Aliás, é uma palavra que ela tá sempre próxima, né? Ela não se esvai, porque quando você está começando, você tem que ter coragem, quando você está no meio, você tem que manter a coragem, e a coragem, ela tem que estar ali sempre, né? Exatamente, muito boa essa frase do André. Muito boa, é André, né? Muito boa. E aí, gente, eu vou... Agora a gente vai para... Eu só lembrei de uma outra frase, que é: daqui um ano você vai agradecer, né, por ter começado hoje. Exato. Essa frase é maravilhosa, eu adoro. Mas comece, né? Então, bora começar. Aí, gente, eu vou trazer agora o nosso, que a gente está indo para os 10 minutos finais, o nosso momento do oráculo. E aí, Henrique, o que diz o oráculo dessa live, desse encontro? O que diz o oráculo de Delfos? É muito interessante o oráculo de Delfos, né? Porque as pessoas iam até ele, dando um exemplo muito comum aqui, até para casar ou para comprar uma bicicleta, ou seja, para qualquer coisa, o oráculo respondia. E eu, hoje, fazendo uma homenagem a um historiador irlandês chamado Eric Robertson Dodds,
e ele é especializado na Grécia Antiga, e ele trata no livro dele The Greeks and Irrational, ou Os Gregos e os Irracionais. Ele trata sobre os sonhos. E tem uma descrição, né, Júlia? Vou trazer isso, a descrição, né? Aqui, então. A forma de uma visita para um homem ou para uma mulher que adormece, feita por uma figura onírica, a qual pode ser uma divindade ou um fantasma, ou um mensageiro dos sonhos pré-existentes, ou ainda uma imagem criada especialmente para a ocasião. Mas o que quer que seja, existe de maneira objetiva no espaço e é independente de quem sonha. Ele realiza sua entrada através do ferrolho da porta. Fixa-se na cabeceira da cama para entregar a sua mensagem, e quando isso é feito, ele retira-se pelo mesmo caminho do qual veio. E, no entanto, quem sonha permanece quase completamente passivo. Isso é muito interessante, essa parte do livro dele, porque é o que nós estamos conversando hoje. A passividade não faz bem para o sonho, mas para o sonhador, porque ele só se realiza enquanto dorme. Ele não se realiza enquanto está vivo, enquanto está em vigília, acordado. Então, sonhar é bom, mas se você continuar dormindo, esse sonho vai continuar só nas noites noturnas. Caramba, eu achei maravilhoso. Ô, Henrique, só traz de novo para o pessoal saber, que estão perguntando aqui a fonte. É Eric Robertson Dodds. Eric, E-R-I-C, ele é um historiador irlandês, especializado na história da Antiga Grécia. Deu para pegar? Acho que deu, já vou escrever aqui também. Olha, deixa eu só trazer que tem mais alguns comentários, galera. Olha, a Glaucia, querida, obrigada. Aliás, que depois o pessoal aí, ó, entra para a live dela. Agradeço por tanta inspiração pra gente sonhar. Nós também agradecemos, você é uma inspiração para nós também, Glaucia. Maria do Carmo. Recomeços são necessários, pois através deles buscamos outros caminhos para realizar os nossos sonhos. Eu acho que o Geraldo está falando contigo, Henrique. Não sei, o sonho acabou? Geraldo Oliveira. Geraldo, meu amigo. O Geraldo pós-doc em tantas coisas aí. É um grande amigo. O sonho acabou? Não, os sonhos que acabam devem ser... Enquanto você está vivo, nós voltamos a sonhar. Enquanto se está vivo, se sonha. A ideia é se você consegue identificar, acho que um pouco daquilo que falei há pouco, se você consegue sair dessa transição do sono para a realização. Então ele seria uma narrativa também, né? O sonho é uma narrativa. Um sonho é uma narrativa de algo que está dentro de cada um. Ou seja, quando cada um de vocês que estão assistindo, cada um de nós, pensa em uma determinada situação da vida que você chama de sonhar ou de sonho, de alcançar algo, você está dizendo que aquela situação é para te lembrar uma sensação. Não é exatamente o lugar ou a coisa. Porque até para a gente tomar um café, ele vai ser bom. O que é agradável, o que não é agradável? Vai sempre depender da nossa experiência. Ou seja, se eu tive uma experiência ruim com um encontro num café, um café da tarde com alguém, essa experiência não vai ser agradável numa próxima vez, porque nosso psiquismo ele vai lidar com isso como algo negativo. Sim. Então, aquilo que eu espero, ou seja, às vezes é algo que eu já vivi, e outras vezes é algo que eu vi em algum lugar. Semelhantemente, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Mas às vezes o sonho está perto, não está longe, viu? Acho que é importante isso. Às vezes o sonho está perto, está tão próximo que a mão pode encostar. Boa. Tem uma frase da Paula Abreu que eu gosto muito, que ela sempre fala, que é dar o passo que o universo coloca o chão embaixo, né? Então, dá o primeiro passo. Você não precisa saber o que vai acontecer no decorrer do caminho todo. Porque aí, quando você dá o passo, as coisas... Tem muita gente que vai te ajudar. Acontece. Né, espiritualmente, aqui, né, na matéria, enfim. Então, assim, as coisas vão acontecendo, os caminhos vão se acertando. E se você chegou em um lugar e falou, não era isso, você só vai saber que não era porque você foi. Senão, você não ia saber. Aí você vai dar o próximo passo, né? Gente, e eu vou ter que dar o próximo passo, que é encerrar a live. Infelizmente, a gente está fechando com 1 hora já.
Então, esse próximo passo eu não queria dar, não, mas a gente vai voltar com certeza. Ivy, meu amor, eu quero te agradecer de coração por participar, por aceitar vir aqui hoje, disponibilizar teu tempo, fazer toda essa troca com a gente. E agora eu peço para você deixar informações sobre o seu trabalho, quem quiser contatar a Ivy, como faz. Eu que agradeço, Júlia, Henrique, né, pelo convite. É uma honra, né? Já falei, é uma honra estar aqui. É minha primeira live no YouTube, né? Estava um pouco ansiosa, mas vocês deixam a gente super à vontade, então, imensamente grata. E eu estou lá no Ivy Bueno, _universo 40, né? Estou começando um trabalho de coach, sou coach Escolha a Sua Vida, e falo para mulheres, né? Toda semana vai ter live, falo sobre coragem, propósito, trago outras mulheres, quero que a Júlia vá lá, já convidei para ir lá falar sobre os projetos dela. Então, quem quiser acompanhar lá, né, vou ficar super feliz. Gente, acompanhe, vale muito a pena. Eu falo que é aquela injeção de ânimo que você precisa para o dia a dia. E, ao mesmo tempo, aquele tapa que você fala, nossa, eu levei um tapinha agora, mas tudo bem, né? Mas é aquele tapinha que você precisa também, vai por mim. Então, ó, segue a Ivy Bueno, _universo 40, vocês vão gostar. Não deixem de sonhar, porque vocês têm 30, 40, 50. Criem, vivam e aproveitem tudo que vocês tiverem aí. E, minha flor, muito obrigada de novo, tá? A gente se vê ainda muito, né? Continua com o papo. Henrique, agora eu peço para você trazer as suas últimas colocações aí para o nosso programa. Olha só, vamos lembrando que o sonho, então, é um desabafo do inconsciente, um desabafo que quer se realizar. É importante entender qual é a linguagem desse seu sonho, então, ou seja, que símbolos estão surgindo, o que eles representam. Então, esse é meu convite para você se ouvir, para você se escutar. E quem quiser ser atendido por mim, sou psicanalista, entra no Instagram, manda mensagem, ou entra pela Ebossa e eles vão me passar o recado. Tá? Mas até o próximo programa a gente se vê aqui a cada 15 dias, né? É verdade. Quero agradecer também, Júlia, a Márcia, o Eduardo Linardi, o Paulo Bittar, que participaram, né? Participaram a empresa Wine, Vinha Wine, a Online Persianas, e o Paulo Bittar da RD2 Bus, que eu sempre confundo de falar o nome da empresa dele. E a gente quer agradecer porque eles foram os patrocinadores dessa live, e até aproveitando o momento, para quem quiser trabalhar com esse projeto dentro de patrocínio, nós estamos abertos. Quem quiser fazer algum tipo de doação, o nosso Pix é esse aí, depois eu vou deixar mais um tempinho na tela. A gente agradece de coração, porque é a forma que a gente tem também de fazer com que essas lives, elas tomem uma outra dimensão, né, que elas atinjam outras pessoas, e a gente sabe que o material que a gente está trazendo aqui, as pesquisas que a gente faz, o tempo que a gente está destinando para elas, para esses programas, eles são extremamente construtivos, então a gente quer que consigam chegar ao maior número de pessoas possível. Exato. E agora, gente, eu quero agradecer de coração a Luana, vou trazer aqui o nomezinho dela, lá da Suíça. Ela fez uma participação agora com a gente, aliás. Foi ela quem fez a interpretação da música do Raul Seixas, e agora eu não errei, porque se nos dobram. Então, vocês vão ficar agora com a música, essa gravação que ela mandou pra gente. Muito obrigada a todos, nós nos vemos em agosto. E aguardem, porque vem muita coisa boa aí, a gente já tá com o calendário definido dos próximos programas, e aos pouquinhos a gente vai soltando. Participem das enquetes lá nos Instagrams da gente, né, Henrique? Eu acho que tem muito a trazer para vocês aí, a gente também quer receber todo o material que vocês têm para nos dar. E fiquem até o final, assistam a música, escutem essa música. Vale a pena. Aproveitem a família, curte um pouquinho, não vão embora ainda. Coragem. Fiquem com a gente até o final. Beijo a todos. Gente, tchau. Até a próxima.